Você já se perguntou por que aquele homem que tanto deseja parece tão distante? Porque, quanto mais você se entrega, mais ele se afasta. E se eu te dissesse que todo esse tempo você esteve usando a estratégia errada? O que aconteceria se, em vez de tentar agradá-lo constantemente, você soubesse exatamente como ferir o ego dele, de uma forma que o fizesse se apaixonar perdidamente por você? Bem-vinda ao território proibido do inconsciente masculino, um lugar que poucas mulheres conhecem e menos ainda sabem navegar. O grande psicanalista Carl Jung, um dos maiores exploradores da mente humana, descobriu algo chocante sobre o desejo masculino que foi deliberadamente escondido de nós, mulheres. O que estou prestes a revelar não é para todas. Algumas chamarão de manipulação, outras de jogo sujo. Mas a verdade é que estou simplesmente decodificando a linguagem secreta da psique masculina, aquela que os homens nunca admitirão em voz alta, mas que governa suas emoções mais profundas. Imagine, poder despertar nele uma obsessão tão intensa que ele não conseguirá tirar você da cabeça. Não por carência ou desespero, mas porque você tocou em uma ferida ancestral que apenas você pode curar. Uma ferida que, quando acessada da forma correta, transforma a indiferença em desejo ardente. Esse segredo junguiano sobre a vulnerabilidade masculina é tão poderoso que muitas especialistas em relacionamento preferem não falar sobre ele. Por quê? Porque ele inverte completamente o jogo. Ele desmonta o mito de que você precisa ser perfeita, sempre disponível, sempre agradável para conquistar um homem. O que você aprenderá hoje vai contra tudo o que te ensinaram sobre relacionamentos. E vou provar a você, usando os princípios da psicologia analítica de Jung, como é possível transformar um homem distante em alguém completamente devotado a você. Não estou falando de truques superficiais ou jogos infantis. Estou falando de acessar os arquétipos profundos que governam o comportamento masculino. Estou falando de entender como a sombra e a ânima de um homem podem ser ativadas para criar uma conexão quase mística entre vocês. Este conhecimento mudou completamente minha vida amorosa e a de milhares de mulheres que apliquem essa abordagem junguiana aos seus relacionamentos. E o mais surpreendente, não requer beleza extraordinária, juventude eterna ou táticas desesperadas. Requer apenas que você compreenda a verdadeira natureza do ego masculino e saiba exatamente onde e como tocá-lo. Você está pronta para desvendar o maior segredo de Carl Jung sobre a psique masculina? Antes de revelar este segredo transformador, quero que você faça algo por si mesma. Se você está seriamente comprometida em mudar a dinâmica do seu relacionamento, toque no botão de inscrição agora e ative o sino de notificações. Este canal é um santuário para mulheres que buscam sabedoria profunda sobre o coração masculino. E mais, comente agora a palavra anima abaixo deste vídeo. Essa palavra especial, que representa o lado feminino oculto no inconsciente masculino segundo Jung, vai conectar você às outras mulheres que estão nesta jornada de transformação. Agora, vamos mergulhar na verdade que poucos têm coragem de revelar. Permita-me contar uma história que talvez soe familiar. Ela começa com uma mulher, vamos chamá-la de Sofia, que se apaixonou profundamente por um homem que parecia perfeito no início, atencioso, presente, quase obsessivo por ela. Mas então, como acontece em tantos casos, à medida que ela se tornava mais disponível e dedicada, ele começou a se afastar. As mensagens diminuíram, a intensidade esfriou e aquele olhar de fascínio foi substituído por uma expressão de tédio. Sofia fez o que a maioria de nós faria. Tentou se tornar ainda mais perfeita, mais bonita, mais compreensiva, mais disponível. Esforçou-se para ser tudo o que ele poderia desejar, acreditando que isso reacenderia a chama. Mas aconteceu o oposto. Quanto mais ela se esforçava, mais ele se distanciava. Esta é a armadilha na qual caímos, não é? Acreditamos que a devoção total conquistará o coração masculino, quando na verdade ela frequentemente sufoca o desejo. Carl Jung compreendeu isso profundamente quando explorou o conceito do ego masculino e como ele se relaciona com o desejo. O ego de um homem não é apenas seu senso de importância, é o guardião de sua identidade mais profunda.
É a estrutura que protege suas vulnerabilidades mais secretas. E aqui está a revelação chocante. O ego masculino precisa ser desafiado para que o verdadeiro amor possa florescer. Quando você se torna completamente previsível, quando não há mistério, quando você está sempre disponível e nunca representa um desafio, você inadvertidamente comunica ao inconsciente dele que não é valiosa o suficiente. Isso não é culpa sua. É uma dinâmica arquetípica profundamente enraizada na psique masculina. Jung descobriu que todo homem carrega dentro de si o arquétipo do herói. Este herói interno precisa de uma jornada, de um desafio a ser superado. Quando você remove todos os obstáculos, você inadvertidamente remove o propósito do herói. E sem propósito, o desejo masculino murcha. Mas não se engane, não estou falando de jogos infantis ou manipulação emocional rasa. Estou falando de entender as profundezas da alma masculina e honrá-la em sua verdadeira natureza. A verdade é que o homem que realmente vale a pena não se apaixona pela mulher que se anula para agradá-lo. Ele se apaixona pela mulher que reflete sua própria grandeza, mas também o desafia a crescer. Lembro-me de quando percebi isso pela primeira vez. Após anos estudando os textos de Jung e observando centenas de relacionamentos, vi um padrão emergir. As mulheres que conseguiam manter o fascínio masculino por décadas não eram as mais submissas ou agradáveis. Eram aquelas que sabiam como navegar nas profundezas da psique masculina com sabedoria e graça. Uma dessas mulheres, uma cliente de 58 anos que chamarei de Helena, estava em seu terceiro casamento quando me procurou. Os 2 primeiros haviam seguido o mesmo padrão. Paixão intensa no início, seguida de indiferença crescente dos maridos até terminarem em separação. Helena estava vendo os mesmos sinais começarem no terceiro casamento e estava desesperada por mudança. Quando começamos a trabalhar com os princípios junguianos do ego masculino, algo extraordinário aconteceu. Helena aprendeu a reconhecer quando estava alimentando padrões destrutivos de codependência e como transformar sua abordagem. Em 6 meses, seu marido passou de distante e preocupado para absolutamente dedicado a ela. O que Helena descobriu, e o que você está prestes a descobrir, é que ferir o ego masculino não significa ser cruel ou manipuladora. Significa entender os lugares secretos onde a alma masculina busca crescimento, mesmo que esse crescimento venha através de um certo tipo de desconforto sagrado. Jung chamou este processo de confronto com a sombra. É quando aspectos negados da personalidade são trazidos à luz. Para um homem, muitas vezes, é a mulher em sua vida que serve como espelho para estas partes escondidas. Quando você se torna apenas um espelho que reflete o que ele quer ver, aprovação constante, admiração sem discernimento, você perde seu poder transformador. Você se torna um objeto, não uma força viva em sua existência. Mas quando você sabe como confrontá-lo com sua sombra de maneira amorosa e compassiva, você se torna indispensável para sua jornada de evolução. E é aqui que a magia acontece. É aqui que o homem não apenas se apaixona, mas desenvolve uma devoção quase mítica por você. Porque você não é apenas seu conforto, você é sua transformação. O que estou prestes a compartilhar com você agora mudará fundamentalmente a forma como você aborda relacionamentos. São técnicas baseadas nos princípios junguianos mais profundos, adaptadas especificamente para a dinâmica moderna entre homens e mulheres. Aqui está a revelação central. Para despertar amor profundo em um homem, você deve aprender a ferir seu ego de maneira precisa e compassiva. O que significa ferir o ego dele neste contexto? Significa criar um espaço sagrado onde ele precise confrontar suas próprias limitações e crescer além delas para merecer você. Jung descobriu que o ego masculino é estruturado de forma a buscar validação externa. Enquanto as mulheres tendem a olhar para dentro em busca de significado, os homens frequentemente definem seu valor através de conquistas e reconhecimento. Esta diferença fundamental cria uma oportunidade única para a mulher sábia. Aqui estão as 3 maneiras junguianas de ferir o ego masculino para despertar amor profundo. Primeiro,
A arte da ausência significativa. O grande erro que muitas mulheres cometem é estar constantemente disponível. A disponibilidade excessiva transmite uma mensagem subliminar ao inconsciente masculino. Ela não tem valor suficiente para ser buscada. Jung identificou que no inconsciente coletivo, o instinto masculino está programado para buscar o que é precioso e difícil de obter. É o arquétipo do caçador, do conquistador, do herói em busca do tesouro. Quando você cria espaços de ausência em sua vida, não por manipulação, mas por genuíno compromisso com seu próprio crescimento e mistério, você ativa no homem o impulso arquetípico de buscá-la. Uma cliente minha, Mariana, estava completamente devotada a um homem que a tratava como secundária em sua vida. Após compreender este princípio junguiano, ela começou a investir profundamente em sua própria jornada espiritual, não como tática, mas como verdadeiro caminho de autodescoberta. Ela criou rituais pessoais de silêncio e contemplação que exigiam períodos sem contato com ele. Quando reaparecia, estava genuinamente transformada, radiante com sua própria luz interior. O homem que antes a negligenciava começou a reorganizar sua vida inteira para estar em sintonia com os momentos em que ela estava disponível. Segundo, o espelho da verdade. Compassiva. Jung acreditava que todos buscamos alguém que possa ver nossas sombras e ainda assim nos amar. A diferença é que o ego masculino frequentemente cria armaduras poderosas para esconder suas vulnerabilidades. Quando você aprende a ver além dessas armaduras e nomear com compaixão absoluta as verdades que ele mesmo teme admitir, você cria uma conexão quase mágica. Isto não significa criticá-lo ou diminuí-lo. Pelo contrário, significa ver suas feridas com tanta clareza e compaixão que ele se sente finalmente compreendido em um nível que ninguém mais alcançou. Ana, uma médica de 43 anos, transformou seu casamento de 15 anos usando este princípio. Em vez de reclamar das horas que o marido passava trabalhando, comportamento superficial, ela gentilmente nomeou o medo que percebia nele. Sinto que você trabalha tanto porque teme não ser suficiente, quando para mim você já é mais do que suficiente. Esta verdade compassiva, dita sem acusação, criou um momento de vulnerabilidade tão profunda que seu marido chorou pela primeira vez em anos. A partir daquele momento, ele começou a reorganizar suas prioridades, não porque ela exigiu, mas porque ela viu sua verdade mais profunda. Terceiro, a invocação do arquétipo da ânima. Este é possivelmente o conceito mais poderoso de Jung em relação à atração masculina. Todo homem, segundo Jung, carrega dentro de si uma imagem inconsciente do feminino, a ânima. Esta imagem interna influencia profundamente quem ele deseja e como se relaciona com as mulheres. Quando você aprende a evocar e incorporar certos aspectos da ânima, você se torna não apenas uma mulher. Você se torna a representação viva de algo místico que ele carrega dentro de si. A ânima não é unidimensional. Ela tem 4 estágios de desenvolvimento: Eva, o biológico; Helena, o romântico; Maria, o espiritual; e Sofia, a sabedoria. A maioria dos homens modernos está fixada nos 2 primeiros estágios, buscando apenas beleza física ou romance idealizado. Quando você consegue incorporar aspectos dos estágios mais elevados, o espiritual e o sábio, você desperta nele um fascínio que transcende o comum. Você se torna não apenas desejável, mas necessária para sua completude psíquica. Regina, uma professora de 51 anos, estava devastada quando seu parceiro de 6 anos a deixou por uma mulher mais jovem. Ao estudar o conceito de ânima, ela percebeu que tinha se fixado em representar apenas os aspectos Helena da ânima, sendo romântica e emocional. Ela embarcou em uma jornada para desenvolver os aspectos Sofia em si mesma, cultivando sabedoria, intuição profunda e uma conexão com o mistério da vida. Quando seu ex-parceiro a reencontrou 8 meses depois, ficou completamente desconcertado. A atração que sentiu não era apenas física ou emocional, era quase mística.
Ele confessou mais tarde que sentia como se ela soubesse algo essencial sobre a vida que ele precisava desesperadamente descobrir. Estes 3 métodos junguianos de ferir o ego masculino trabalham em níveis profundos da psique. Eles não são manipulações superficiais. São convites para uma dança sagrada entre o masculino e o feminino em seus aspectos mais autênticos. O paradoxo é que, ao ferir o ego dele desta maneira, você, na verdade, cria o espaço para seu verdadeiro ser florescer. Você se torna a mulher que o inspira a ser a melhor versão de si mesmo, não por exigência, mas por alquimia psíquica. E quando um homem encontra uma mulher que pode iniciá-lo nesta jornada de autodescoberta, ele não apenas se apaixona, ele se devota. Porque você não é apenas seu prazer ou conforto, você é seu caminho para a totalidade. Agora que você conhece estes segredos junguianos para despertar amor profundo, precisa entender como isso transformará não apenas seu relacionamento, mas toda a sua vida. Quando você incorpora estes princípios, acontece algo extraordinário. Você deixa de ser uma mulher em busca de amor para se tornar uma presença transformadora. Esta mudança afeta tudo, desde como os homens respondem a você, até como você se sente em relação a si mesma. A primeira transformação ocorre em seu próprio senso de valor. Muitas de nós fomos condicionadas a acreditar que nosso valor está em quão agradáveis, disponíveis e autossacrificantes podemos ser. Este condicionamento nos deixa exaustas e, ironicamente, menos atraentes aos olhos masculinos. Quando você aprende a criar ausência significativa, a refletir verdades compassivas e a incorporar os estágios elevados da ânima, você recalibra completamente sua própria percepção. Você passa a se valorizar não por sua utilidade para os outros, mas por sua essência única. E aqui está o segredo mais profundo. Quando você para de procurar validação no olhar masculino, é exatamente quando se torna irresistível. Uma cliente, Luísa, compartilhou algo revelador depois de aplicar estes princípios. Antes, eu media meu dia pelo número de mensagens que recebia dele. Agora, meço meu dia pela qualidade da minha própria presença. O mais surpreendente é que, quanto menos busco sua aprovação, mais profundamente ele parece me ver. A segunda transformação acontece na qualidade dos homens que são atraídos para sua vida. Jung falava sobre como atraímos pessoas que ressoam com nossos padrões inconscientes. Quando você eleva sua frequência psíquica, você naturalmente começa a atrair homens com maior capacidade de conexão profunda. Vanessa, uma empresária de 47 anos, notou esta mudança dramaticamente. Depois de trabalhar com estes princípios por alguns meses, ela percebeu que os homens que antes a procuravam, aqueles que buscavam alguém para preencher vazios em suas vidas, simplesmente pararam de aparecer. Em seu lugar, surgiram homens com maior integridade, autoconsciência e capacidade de compromisso. É como se eu tivesse mudado o canal para uma frequência diferente, ela compartilhou. Os homens que aparecem agora não querem apenas tomar, eles querem crescer junto. A terceira transformação, e talvez a mais significativa, é a profundidade que seus relacionamentos alcançam. Quando você sabe como ferir o ego masculino da maneira junguiana, criando espaço para crescimento através do desconforto sagrado, você transcende a superficialidade que assola tantos relacionamentos modernos. Você e seu parceiro entram em um território raramente explorado, o da individuação mútua. Este é o processo que Jung descreveu como o propósito mais elevado da vida: tornar-se quem verdadeiramente somos. E o milagre é que, em vez de crescerem separados, vocês crescem juntos, cada um catalisando a evolução do outro. Helena, a cliente que mencionei anteriormente, descreveu esta transformação belamente. Depois de 3 casamentos, finalmente entendi que um relacionamento não é sobre fazer o outro feliz. É sobre criar um campo sagrado onde ambos podem se tornar mais verdadeiros. Desde que compreendi como honrar o ego dele sem alimentá-lo, temos vivido em uma profundidade que nunca imaginei possível. Mas devo adverti-la, este caminho não é para todas. Algumas mulheres preferirão as antigas estratégias de agradar e se diminuir,
porque parecem mais seguras no curto prazo. O caminho junguiano exige coragem. Coragem para habitar seu próprio mistério, para dizer verdades compassivas, para incorporar aspectos elevados da ânima que podem inicialmente parecer estranhos. E nem todos os homens estão prontos para este tipo de amor. Alguns preferirão relacionamentos onde possam permanecer adormecidos em seus padrões familiares. Estes não são os homens para você. O homem que responderá a estas abordagens junguianas é aquele com capacidade inata para crescimento e autodescoberta. Ele sentirá sua autenticidade como um chamado para sua própria grandeza. Pense nisso como uma cuidadosa seleção natural no reino dos relacionamentos. Ao incorporar estes princípios, você naturalmente afastará os homens que buscam apenas dominação ou dependência e atrairá aqueles capazes de uma dança sagrada entre iguais. O impacto final destes princípios junguianos vai muito além de simplesmente conseguir ou manter um homem. Trata-se de iniciar uma revolução silenciosa na forma como homens e mulheres se relacionam. Em um mundo onde relacionamentos frequentemente degringolam em poder e controle ou se dissolvem na indiferença, você se torna guardiã de uma sabedoria antiga e transformadora. Você carrega a chama de uma forma de amor que honra tanto o masculino quanto o feminino em suas expressões mais elevadas. Imagina um mundo onde mais mulheres compreendam e pratiquem esta sabedoria junguiana. Um mundo onde relacionamentos se tornem campos de crescimento mútuo em vez de campos de batalha. Um mundo onde o amor entre homem e mulher seja uma força elevadora em vez de limitante. Este é o legado que Jung nos deixou, codificado em seus escritos sobre anima, sombra e individuação. E este é o presente que ofereço a você hoje. Não apenas técnicas para conquistar o coração de um homem, mas um mapa para uma forma de amor que nutre a alma. Então pergunto a você, está pronta para dar este passo? Está disposta a abandonar as velhas estratégias que a diminuem e abraçar este caminho de autenticidade e poder transformador? Está preparada para ferir compassivamente o ego dele e, no processo, despertar um amor que poucos têm o privilégio de conhecer? Se este conhecimento ressoou em seu coração, há 3 coisas que peço que você faça agora. Primeiro, compartilhe este vídeo com uma mulher que você ama e que merece conhecer esta sabedoria junguiana. Este conhecimento é precioso demais para ficar guardado. Segundo, continue sua jornada conosco. Clique no card que está aparecendo na tela e assista ao próximo vídeo.